A tranquilidade de uma cidade no interior da Bahia é quebrada no meio da noite por uma batida policial daquelas. A gente está falando da desarticulação de um esquema super sofisticado de furtos e clonagem de veículos. Pois é, esse caso real em Jacobina, a famosa Operação Ponto Cego, vai ser o nosso pano de fundo hoje. A ideia aqui é destrinchar como funcionam as engrenagens de um dos conceitos mais fascinantes e fundamentais do nosso sistema de justiça criminal, a ação penal. Vamos entender como a teoria sai dos livros e cai direto na realidade crua das ruas. Mas para entender como a lei opera de verdade, a gente precisa dar uns passos para trás e olhar a linha do tempo dessa operação. Olha só, a Polícia Civil já estava na cola dessa rede criminosa há uns 3 meses. Aí a gente chega numa sexta-feira super tensa, 10 da noite em ponto. Os policiais montam aquela campana silenciosa em volta de um galpão abandonado, que as investigações apontavam como o quartel-general da adulteração dos carros. As horas vão passando até que 11h30 da noite o silêncio acaba. Um carro que tinha acabado de ser furtado encosta e os suspeitos já começam a arrancar as placas. É o momento exato do flagrante. A polícia avança e a prisão acontece. E quem são as pessoas pegas ali com a mão na massa? Bom, de um lado a gente tem o Carlos, de 32 anos. O detalhe é que ele já tem histórico criminal, tentou fugir na hora da abordagem e ainda foi pego cheio de ferramentas de alteração na mão. Mas, do outro lado da balança, o cenário é bem diferente. A gente tem o João, um rapaz de 19 anos, que não esboçou nenhuma reação, diz que não fazia ideia de que o carro era roubado e jura de pé juntos que só estava ajudando o colega. É exatamente esse contraste gigante de perfis que vai ditar o tom da batalha jurídica que as defesas vão montar daqui para frente. Certo, vamos mergulhar nisso, porque convenhamos, a teoria do direito é sempre impecável nos livros, né? Mas a prática policial ali, no calor do momento, costuma ser bem bagunçada. Na hora de lavrar o auto de prisão em flagrante, rolaram umas falhas processuais bem gritantes. Para começar, o João prestou depoimento sem nenhum advogado do lado e sequer foi avisado de que tinha esse direito. A família do Carlos só foi avisada no dia seguinte. E piora, o juiz que cuida do caso só ficou sabendo da prisão 30 horas depois. Além disso, o delegado não arbitrou fiança nenhuma. Isso tudo abre um leque gigantesco de questionamentos jurídicos. E é exatamente aqui que a gente chega num ponto de virada na nossa análise. Pensa comigo, com os suspeitos presos e esse monte de irregularidade na mesa, como é que o Estado efetivamente transforma essa operação policial caótica num processo criminal para buscar justiça? A resposta está no chamado direito de ação. Falando de um jeito simples, é basicamente o direito de bater na porta do Estado juiz e exigir dele um pronunciamento oficial, uma resposta definitiva sobre aquele crime específico que foi investigado na Operação Ponto Cego. E isso ilustra de forma brilhante como o conflito sai das ruas e entra direto no tribunal. Na vida real, na relação material ali das coisas, a gente tem a vítima, que teve o carro furtado, e o criminoso, certo? Mas, na relação jurídico-processual, a dinâmica muda completamente de figura. O Estado simplesmente assume as rédeas. No polo ativo da ação, não está mais a vítima do furto cobrando punição, mas sim o Ministério Público. E no polo passivo, a gente tem o Carlos e o João. Ou seja, o Estado tira a ideia de justiça das mãos do cidadão comum e torna tudo institucional. Para essa dinâmica toda funcionar redondinha, a ação penal tem algumas características fundamentais. Ela é pública, focada num fato bem específico e totalmente autônoma. Mas o detalhe mais intrigante aqui é que ela é um direito abstrato. Sabe o que isso quer dizer na prática? Significa que mesmo se lá no finalzinho do processo o juiz decidir absolver o Carlos ou rejeitar a acusação contra o João por falta de provas, o direito de ação do Ministério Público existiu e foi exercido de um jeito perfeitamente válido. O direito é de pedir uma resposta do Estado, não necessariamente de ganhar uma condenação, entende? Claro que o Ministério Público não pode simplesmente sair processando qualquer pessoa por qualquer motivo, né? Existem barreiras no meio do caminho, as chamadas condições genéricas, que precisam ser ultrapassadas uma por uma. A primeira é a legitimidade das partes. A segunda é o interesse de agir, tipo, a intervenção da justiça é realmente útil agora? A terceira é que o pedido tem que ser juridicamente possível dentro da lei. E, por último, o obstáculo mais rigoroso que os tribunais mais exigem hoje em dia, a famosa justa causa. A justa causa é praticamente o coração da acusação. E olha, o Supremo Tribunal Federal é super rigoroso com isso. Para existir justa causa contra o Carlos e o João, a gente precisa de tipicidade, ou seja, roubar carros tem que se encaixar na lei penal como crime, precisa de punibilidade, que significa que o crime não prescreveu, e, o mais importante de tudo, a viabilidade, que é ter um mínimo de provas. Se faltar indício básico de quem cometeu o crime e de que ele realmente rolou, o juiz nem sequer abre o processo. A denúncia toma uma rejeição liminar na hora, com base no artigo 395 do Código de Processo Penal.
Agora, o que é realmente interessante nesse ponto é como a lei distribui o poder de começar um processo. O artigo 100 do Código Penal tem uma regra de ouro. A regra é a ação penal pública. Como o crime afeta a sociedade como um todo, o Ministério Público é o dono exclusivo dessa ação e ele dá a largada usando um documento chamado denúncia. Já a ação penal privada, que é levada adiante pela própria vítima através da tal queixa-crime, é uma exceção bem rara, reservada só para os casos onde a lei deixa isso expressamente determinado. Quando o Ministério Público assume o volante na ação pública, ele tem que seguir uns princípios de ferro. A oficialidade, por exemplo, garante que é um órgão do Estado trabalhando ali. Mas o grande destaque mesmo é a indisponibilidade. O que isso significa para o nosso caso? Quer dizer que a partir do momento em que o promotor apresenta a denúncia contra o Carlos pelo esquema dos carros furtados, ele não pode simplesmente mudar de ideia no meio do caminho e desistir do processo. O poder de acusar vem com a responsabilidade imensa de ir até o fim, transferindo a decisão final totalmente para o juiz. Mas olha que coisa, embora exista o princípio da obrigatoriedade que força o promotor a agir se tiver provas, a justiça moderna trouxe uma flexibilidade. E agir não quer dizer obrigatoriamente arrastar o réu para um julgamento longo e desgastante. Dependendo de quão grave foi o crime, a lei oferece umas saídas consensuais. Para infrações mais leves, tem a transação penal. Para crimes médios, a gente tem a suspensão condicional do processo e o novíssimo acordo de não persecução penal. Basicamente, são formas inteligentes do Estado resolver o conflito com punições alternativas, o que acaba desafogando muito os tribunais. No meio de tudo isso, existe uma categoria híbrida bem curiosa: a ação pública condicionada. Aqui funciona assim: o promotor até quer agir, mas o processo fica paralisado, congelado, esperando alguém puxar um gatilho específico. Pode ser a representação do ofendido, onde a vítima tem um prazo cravado de 6 meses para autorizar o Estado a processar o agressor. E um fato surpreendente é que, hoje em dia, o crime de stalking, aquela perseguição obsessiva, depende exatamente dessa autorização da vítima para andar. O outro gatilho, muito mais raro, é uma requisição política direta do ministro da Justiça para crimes contra presidente ou estrangeiros, e esse não tem prazo para caducar. E o que rola quando o Estado sai de cena e deixa a vítima no controle total? É aí que a gente entra no domínio da ação penal privada. Ela se divide em 3 cenários super rigorosos. Tem a exclusiva, onde a vítima processa seus ofensores direto, tipo em crimes contra a honra. Tem a personalíssima, que hoje praticamente só existe para um caso bizarro: esconder um impedimento na hora de casar, onde só a pessoa enganada pode processar. E tem a subsidiária da pública. Essa é uma garantia constitucional fantástica. Se por acaso o Ministério Público perdeu o prazo legal para fazer a denúncia, a vítima pode tomar as rédeas da acusação para não deixar o crime impune. Vamos avançar e ver como isso se constrói quando a vítima está com a faca e o queijo na mão. Pelo princípio da oportunidade, a vítima pode decidir simplesmente desistir da punição. Mas o sistema exige formalidades bem estritas, não é bagunça. Ela pode usar a renúncia, que é abrir mão do direito antes mesmo de iniciar o processo. Se a ação já começou, ela pode oferecer o perdão. Mas tem um detalhe aí: o acusado precisa aceitar, já que ele pode preferir ir até o fim para provar que é inocente. E existe ainda a perempção, que não é uma escolha, é um castigo. Se a vítima abandonar o processo que ela mesma abriu, a justiça extingue o caso por causa dessa negligência. Bom, feita toda essa travessia pelos labirintos processuais que guiam a acusação, a teoria volta a esbarrar na realidade lá na delegacia em Jacobina, durante a famosa audiência de custódia. Já é a manhã seguinte à Operação Ponto Cego. O Carlos e o João, que passaram a noite na tranca depois de flagrante no galpão, estão agora cara a cara com o juiz para definir o futuro imediato deles. Vão esperar as investigações livres ou vão continuar atrás das grades? E o embate na audiência é instantâneo. O Ministério Público vem com uma postura bem rígida contra o Carlos, pedindo que aquela prisão em flagrante seja convertida numa prisão preventiva. O argumento central deles foca no risco à ordem pública e nos indícios fortíssimos de que ele é uma peça-chave de uma organização criminosa superestruturada. Do outro lado da mesa, a defesa do Carlos rebate com a letra fria da lei, batendo na tecla de que não houve violência ou grave ameaça no crime. Eles pedem que a prisão seja trocada por medidas cautelares, daquelas do artigo 319, tipo uma tornozeleira eletrônica, até porque ele tem endereço fixo. Então, o ponto crucial é como o sistema vai tratar a discrepância gigantesca do João.
A defesa desse rapaz de 19 anos joga pesado nas circunstâncias atenuantes. A estratégia deles é argumentar a ausência absoluta de dolo, reforçando que ele foi enganado pelo Carlos, mas o verdadeiro peso emocional e jurídico da defesa está no fato de que o João é réu primário e, principalmente, é a única fonte de renda da Mariana, a esposa dele que está grávida de 7 meses. É um teste super prático sobre o que é ou não proporcional quando se trata de prender alguém antes de uma condenação formal. Enquanto o juiz está lá analisando os pedidos, a Polícia Civil traz novidades pesadíssimas para a mesa. Descobrem que o Carlos já responde a um outro processo por crimes iguaizinhos a esse. E piora, testemunhas sigilosas afirmam que ele intimida ativamente as pessoas que colaboram com as autoridades. E a cereja do bolo investigativo, a polícia identifica e já pede a prisão temporária de um terceiro suspeito, o Rafael, que ficava coordenando a operação toda lá do lado de fora do galpão. Esse volume novo de provas inclina drasticamente a balança contra o Carlos, deixando escancarado o perigo que a liberdade dele representa para a sociedade e para o andamento do processo. E assim a gente chega ao grande dilema que esse caso deixa no ar. Por um lado, as provas colhidas pela polícia parecem super robustas, formando aquela justa causa perfeitinha para uma futura ação penal. Mas, por outro lado, as primeiras horas da prisão foram um festival de violações de procedimentos. Interrogatório do João sem advogado, atrasos absurdos para avisar a família e o juiz. Fica aqui a grande reflexão para encerrar nossa análise de hoje. Será que essas falhas processuais no calor da operação policial são só meras irregularidades que a gente releva? Ou será que são vícios fatais que, pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, obrigam a justiça a declarar prisão ilegal e soltar todo mundo na mesma hora? A lei, no fim das contas, é um equilíbrio super delicado entre proteger a sociedade e preservar rigorosamente os direitos individuais. E o debate? O debate está apenas começando. Até a nossa próxima análise.